Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a segunda de uma série de entrevistas que vão falar sobre movimentos sociais no futebol. Hoje conversaremos sobre LGBTfobia e para falar sobre esse tema que vem sendo pouco abordado ao longo da história, recebemos ele, que é ex-atleta com passagem por times como Flamengo, América, Grêmio, Bragantino, Bahia. Foi convocado para a seleção brasileira sub-15 e sub-20 4 vezes. Hoje, ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão esportiva e trabalha como comentarista esportivo. É o primeiro grande jogador brasileiro a se assumir gay, Emerson Ferretti. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando e contribuindo aí para a discussão do tema. Obrigado. A gente que agradece, né? Foi muito importante ter você aqui no nosso trabalho. Tenho certeza que vai agregar muito em toda a nossa discussão, nossos comentários, a nossa fala, e sem dúvida nenhuma, a gente fazendo esses comentários aqui está ajudando várias outras pessoas falando sobre esse tema tão importante, como eu falei, vem sendo pouco discutido. Acho que é super importante a gente estar fazendo esse trabalho. A gente agradece muito a sua presença aqui. Eu queria começar entendendo que você se assumiu recentemente, né, em entrevista ao podcast do Globo Esporte, Nos Armários do Vestiário. Eu queria entender por que agora, né? Por que nesse momento? Na verdade, Gabriel, eu não me assumi agora. Eu só tornei público, né? Sim, desculpa, é verdade. Uma entrevista, como você falou, numa série de podcasts que surgiu em junho, começou em junho, foram 9 episódios. Eu fecho essa série, né, com um episódio contando a minha história, né? Eu, na verdade, nunca tive a necessidade de tornar isso público, de falar abertamente sobre o assunto. Na verdade, eu precisei esconder isso o tempo todo, desde quando adolescente já comecei a perceber, né, que era um pouco diferente do que normalmente era aceito dentro da sociedade, dentro dos grupos sociais que eu participava, né, da escola, do futebol, né, porque eu entrei com 8 anos no Grêmio, então desde cedo eu participei no futebol e sempre via como era muito forte o preconceito com homossexuais, né? Mas eu também não me entendia ainda como. Foi um processo muito solitário, na época não tinha internet, não tinha nada para se descobrir e entender o que era, né? Foi um processo bastante lento e solitário, né? Mas eu, desde o início, percebi a necessidade de preservar isso, né? De esconder isso para poder sobreviver, justamente por conta dos comentários preconceituosos que eu sempre ouvi, né? Que eram bem normais, aliás, ainda são, né? Mas naquela época mais ainda, porque existia ainda uma ignorância, um desconhecimento muito grande, homossexualidade era ainda considerado doença pela OMS, para você ver como era esse assunto e esse tipo de situação era tratado, né? Então, eu sempre me protegi para poder sobreviver naquilo que eu escolhi fazer, que era jogar futebol, né? Realizar meu sonho. Então, isso ficou sempre muito... o fato de eu ser gay sempre ficou muito restrito às pessoas mais próximas, né? Então, e aí eu nunca precisei falar, né? Nunca quis falar também. A decisão de falar neste momento foi em conversas com a Joana de Assis, que foi a jornalista que fez, né, todo o trabalho nos podcasts, né, esse contato comigo. A gente ficou 2 anos e meio conversando sobre o tema, né? Eu no início fui muito reativo a participar, mas desde o início a gente trocou muita ideia, conversou, eu contei a minha história, né? Assim, eu não escondi para ela a minha condição de gay, e no sentido de ajudá-la a fazer o trabalho dela, porque eu também achei que era importante ela fazer esse trabalho, mas eu não queria participar. Mas ao longo do processo, ao longo das conversas, e percebendo, né, o relato de vários outros atletas e treinadores, enfim,
gays também que tinham passado ou ainda estavam dentro do futebol, que eram sempre relatos muito sofridos, assim como foi o meu processo, né? Eu resolvi falar para poder ajudar, na verdade, poder jogar luz sobre o assunto, né? E iniciar uma discussão sobre o assunto e principalmente mostrar que um gay, sim, pode ser tão eficiente, tão eficaz, tão competente dentro do futebol, mesmo como atleta, né? Como qualquer outra pessoa hétero, né? Porque existem algumas máximas dentro do futebol, né? Que em relação aos gays, que precisam ser desconstruídas. Então eu trago a minha história como exemplo para poder desconstruir isso, como futebol não é para homem, gay não tem virilidade para jogar futebol, se tiver um gay dentro do time vai criar problemas, né, constrangedores dentro do vestiário, tudo isso eu trago o assunto e mostro que eu joguei quase 30 anos futebol, frequentei vestiário quase 30 anos, né, e fui tão competente e tive um comportamento tão elogiado e exemplar, né? Que sim, o futebol consegue ter um gay dentro do seu ambiente, né? E é possível. Então, foi uma forma de jogar luz, desconstruir algumas coisas e encorajar outros atletas que passam pela mesma situação e também garotos que sonham em ser jogador de futebol e que são gays, né? Sim, sim. E, assim, desde que momento que você entende a sua sexualidade, né? Porque você conta aí que já desde muito novo já está envolvido no mundo do esporte, então acredito que você tenha descoberto melhor a sua sexualidade já inserido nesse meio esportivo, né? Então, a partir de que momento que você descobre essa sexualidade, quanto tempo, digamos, consciente você passa sem se assumir publicamente? Bom, foi um processo bem longo. Como eu falei, eu nasci em 71, então infância na década de 70, adolescência na década de 80. Naquela época não tinha internet, não tinha acesso à informação tão fácil como se tem hoje, né? Para você, não tinha as redes sociais também, para você poder encontrar pares, né? Parceiros, né? Que gostam das mesmas coisas, né? Tem os mesmos gostos. Então não se tinha isso, e o fato de ter que esconder também fazer com que eu não conversasse isso com ninguém. Então foi um processo muito solitário de entendimento, né? Durante a minha adolescência, eu me lembro que lá pelos 19 anos só que eu disse assim, realmente parece que né, eu sou gay, né, mas ainda existia uma briga interna muito grande até aceitar o fato de ter alguma coisa com outro homem, né. Ainda existia um medo muito grande e também impregnado de preconceito, porque eu cresci, né, dentro de um preconceito muito grande, ouvindo, vendo, né, o que era o preconceito, né. Então eu não queria ser um, onde as pessoas falavam sempre de uma forma muito desrespeitosa e sempre de uma forma também diminuindo, né, os gays, né. Então houve uma relutância muito grande. E o fato de estar dentro do futebol ainda mais ainda, né, porque é um meio que não aceita. Eu acho que hoje ainda um atleta na ativa se assumir gay, né, eu acho que as portas ainda se fecham muito. Por isso, a necessidade de se falar mais sobre o assunto, de colocar luz sobre o assunto, para que nós cheguemos a um momento em que tenhamos atleta assumidamente gay e isso não seja problema nem notícia. Sim, sim. Na entrevista, né, ao podcast, você comenta que você sempre teve muito cuidado, né, que a sua relação com os outros ali era de muito cuidado, porque você tinha um certo medo que descobrissem, né, e aí se tivesse a sua carreira dificultada um pouco por isso, né.
O que você acha, assim, o quanto você acha que isso te prejudicou? Porque mesmo com toda a sua preocupação e solidão nesse sentido que você comenta de ter sido um processo solitário, você foi um grande jogador, teve um grande rendimento, né? Mas você acredita que se você tivesse em um ambiente mais acolhedor, com uma atenção maior para a sua saúde mental, o seu rendimento ele seria maior e melhor do que ele já foi? Eu acho que sim, com certeza sim, porque no momento onde a gente se sente acolhido, né, a gente acaba se sentindo mais importante e também acaba se sentindo mais feliz, e isso impacta diretamente no seu resultado, né, no seu rendimento. Então, com certeza, se eu tivesse um dia a dia mais, mais como vou achar uma palavra aqui, um dia a dia mais acolhedor dentro do futebol, né? Talvez o meu rendimento fosse maior ainda, né? Mesmo assim, talvez eu não tivesse tantos episódios de depressão como eu tive ao longo da carreira, né? Pelo fato de ter que me proteger o tempo todo, pelo fato das relações serem muito superficiais, né? Foi uma das formas que eu achei para me proteger, a relação com os outros atletas, com as pessoas de dentro do futebol, né? Eu mantinha uma distância, né? Construí um muro, né? E mantinha uma distância relativamente segura para que eles não invadissem muito a minha vida e assim não confirmassem, né? Ou descobrissem, né? A condição de homossexual, né? Então isso era muito ruim, porque eram pessoas que eu convivia todos os dias, né? Eu passava, às vezes, teve semanas que de 7 dias que eu passava 5 dentro do clube convivendo com essas pessoas. E aí, quando você não consegue ter uma relação mais profunda, criar vínculos mais profundos, fica muito na superficialidade e isso não é legal, né? E lógico que isso afeta a saúde mental, isso afeta o rendimento, né? E também acredito que a fama, né, de gay que me acompanhou durante boa parte da minha carreira também tenha também me prejudicado no sentido de contratos, né, de trabalho e oportunidades de trabalho, né? Porque muitos clubes ou treinadores só pela fama talvez não quisessem ou não quiseram me contratar ou me ter dentro do grupo por conta dessa fama, né? Então, poderia ter sido muito diferente tudo, né? Para melhor, acredito, pelo menos no dia a dia, né? E acredito que tendo um dia a dia melhor, o rendimento também seria melhor e aí as conquistas também seriam maiores, né? Sim. Como que você analisa a homofobia dentro do futebol, né? Por que que esse espaço tem essa violência tão grande? Como você analisa isso? Bom, é bem cultural, né? Já de muito tempo, justamente por conta dessas máximas, né? Que se tem ainda, né? Futebol é para homem. Se repete muito isso, né? Futebol é para homem. Quer dizer, agora já tem o futebol feminino. Antigamente ainda as mulheres eram proibidas até de jogar futebol, né? Futebol é para homem porque precisa ter virilidade, né? Para jogar, porque é um esporte de contato, de disputa, de competição, né? O gay tem tudo isso. Primeiro, o gay é homem, eu sou homem, né? Então, e todas as vezes que precisou ter virilidade para jogar, treinar e jogar e competir, eu tive. Então, o gay tem tudo isso, né? E até vou falar mais, eu conheço héteros que não têm virilidade para jogar futebol em alto nível, né? Então, você vê que a virilidade não quer não diz respeito a você ser gay ou você ser hétero. Não tem. É uma coisa da pessoa. Tem hétero que não tem virilidade para jogar futebol e tem gay que tem, né? Então, essas máximas que sempre foram repetidas dentro do futebol que atrapalham muito, né? Que atrapalham muito, né? E a questão de assim, o gay vai criar problema. Imagina um vestiário com 30 homens tomando banho, né? Todo mundo nu. Se tiver um gay ali, vai criar problema, né? Na verdade, problemas dentro do vestiário vai muito mais de caráter do que propriamente
do que a sua sexualidade, né? Porque tem muito hétero que cria problema no vestiário, que briga, que quebra coisa, que é um cara difícil, né? Então é muito mais de caráter do que qualquer opção não, é sexualidade, né? Relacionado à sua sexualidade. Então, essas coisas precisam ser desconstruídas. Por isso que eu uso a minha história, né, como exemplo, para desconstruir essas máximas dentro do futebol. E é por isso que ainda é um ambiente muito hostil, né? A partir do momento que eles começarem a perceber isso, né? E é muito pela ignorância, talvez muitos não tenham nem contato com gays para poder entender o universo e perceberem que um gay é uma outra pessoa como outra qualquer, né? Capaz de fazer qualquer coisa também como outra qualquer, né? E tão boa, tão inteligente, tão competente como outra qualquer. Talvez quando começarem a perceberem isso, né? Comecem a discutir. Mas era necessário botar luz no assunto, né? Falar. Hoje a gente está falando abertamente. Eu já dei entrevista a inúmeros podcasts e programas também falando sobre isso. Eu acho que vai iniciar aí um processo e lá na frente, eu não sei em quanto tempo ainda, mas lá na frente vai acabar naturalizando isso. Sim. Você comentou há pouco, né, que acredita que tenha talvez perdido oportunidades por conta das especulações, né? Porque na verdade você não tinha tornado nada público, então eram especulações, e você acredita que já essas especulações podem ter te prejudicado em termos contratuais, né, nesse sentido. Como você sente, assim, o que você sente quando você pensa isso, que talvez tenha perdido oportunidades por conta da sua orientação? Tristeza, né? Porque eu lamento muito, né? Até entendo, sei lá, porque as pessoas naquela época, década de 90, enfim, início dos anos 2000, a cabeça ainda, o mundo já mudou bastante, já está bem mais aberto, né? Muitas pessoas se abriram, né, para aceitar a diferença, a diversidade, mas naquela época era mais difícil, então o pensamento da época era esse, e por isso que eu entendo, mas eu lamento e fico triste, porque eu fui impactado diretamente, né? A minha carreira poderia ter seguido por caminhos até mais tranquilos, né? E talvez com outras oportunidades que me levassem até a mais destaque, né? Sim. Você comentou também que foi uma carreira muito solitária nesse sentido, de tentar não se aproximar. Mas por algum acaso, você conheceu outro atleta gay que também estava se escondendo? Ou por estar mais distante, você nunca chegou a ter esse contato, de saber se em algum momento tinham outras pessoas assim como você ali naquele espaço? Não, eu conheci, sim. Conheci, que também se protegiam da mesma forma, e em alguns momentos fui assediado, né? Também, mas sempre era uma coisa muito velada, né? Precisava ser velada, né? Então, por isso que eu falo, eu sempre afirmo, sempre teve gays dentro do futebol e sempre vai ter, né? E eu, como eu falei, eu conheci também outros jogadores, mas todo mundo se protegia e muitos casam, né, como uma forma de proteção, casam para se enquadrar no padrão aceito que afaste qualquer suspeita sobre a homossexualidade deles, né? Então, e foi um caminho que eu escolhi não fazer, né? Não casar com uma pessoa para ter um relacionamento de fachada, né? E isso também que levou aos comentários, às suspeitas, né? Porque um jogador joga em clube grande, né? É bonito, dentro de um padrão de beleza aceito, famoso, com dinheiro, né? Que é aquela ideia de que o jogador de clube grande, né? Tudo isso aí, lógico que é um jogador assediado. E eu não aparecia com mulheres, com namoradas, não casei, né? E isso começou a levantar suspeitas e os comentários, né? Por isso a fama, né? Mas foi um caminho que eu escolhi,
seguir dessa forma para não ter que casar, como muitos, como eu falei, né? Muitos fizeram casar e levar uma vida provavelmente infeliz porque não está casado por amor, né? Uhum. Como hoje você ainda acompanha, né, muito de perto esse mundo do futebol, você sente que algumas coisas têm mudado nos últimos anos em relação ao acolhimento de pessoas LGBT, um acompanhamento psicológico mais específico? Tem sido feito alguma mudança assim que você considera importante? Olha, eu acho que assim, como eu não tenho frequentado mais vestiários, né, para entender o dia a dia do futebol hoje, né? Teve um treinador que conversou com a Joana, que falou que até o ambiente interno está até mais aberto para, né? É, eu acredito que as pessoas estão começando a se abrir para isso, né? Mas eu também não sei se pode estar um pouco mais aberto, mas também não sei se quando tiver um caso real, né? Como é que vai ser esse dia a dia? O que é fato é que de uma certa forma, principalmente a CBF, que é a instituição que comanda o futebol brasileiro, já percebeu a situação, já tem feito alguns movimentos, né, sobre o assunto, no sentido de ter alguns seminários que falam sobre racismo, sobre homofobia, enfim, incluindo o assunto para debate, né? E também existe já um movimento, né, de criar punições cada vez mais severas para os clubes, para as pessoas que cometem esses crimes, porque são crimes, né? Racismo, homofobia são crimes. Então, dentro do futebol também precisa ter mecanismos de punição para que se eduque. Na verdade, se não vai educado pelo amor, vai pela dor. Onde tem a punição, seja individual ou seja para os clubes, né? Ah, é necessário que se tenha, né, esses mecanismos, né? Então eu já começo a perceber e falar um pouco mais sobre o assunto, porque até então era um assunto tabu, né? No futebol não se fala, as pessoas não querem falar, até com medo, eu acho, de serem confundidas como um gay, né? Então preferem não falar. Mas eu acho que está começando a mudar isso, está começando o assunto a vir à tona, e é isso, e o desejo, né? É um processo. Sim. Como que desde que você tornou público, né, a sua orientação, como que tem sido a recepção das pessoas? Gabriel, o que chegou a mim foi 100% de apoio. Eu até fiquei muito surpreso e muito feliz, né? Não chegou a mim nenhum tipo de hostilidade, nenhum tipo de crítica, né? Pelo contrário, muitos elogios, né? Pela coragem de falar, salientando o quão importante foi a minha fala, né? Para inspirar outras pessoas e para trazer o assunto à tona, né? Então, eu fiquei bem feliz com tudo isso e não sofri nenhum tipo, inclusive já fui à Fonte Nova aqui, eu moro em Salvador, né? Já fui à Fonte Nova assistir jogo do Bahia e assim não tive qualquer problema de alguém falar alguma coisa, de ser hostilizado, né? Eu acho que houve um respeito muito grande. Também eu acho que muito em função da forma como foi dito, do comportamento também, né? Eu acho que a gente precisa se impor, né? Também e não abrir espaço para que as pessoas tripudiem, né? E se achem que têm o direito de desrespeitar, né? Então, eu acho que foi todo um processo que foi muito bem conduzido também pela Joana, né? Durante todo o processo e também no podcast, né? Como saiu, foi uma forma muito respeitosa, né? Tudo. Então, você ouviu, Sim. você pode também falar sobre, porque você teve acesso. Então, a repercussão foi muito positiva, né?
Ai, que bom, fico muito feliz. Esse ano vai acontecer a Copa, né, no Catar, que, como todos nós sabemos, é um país onde a LGBTfobia é institucionalizada, né? Tem diversas problemáticas envolvendo grupos minorizados, inclusive fizeram recentemente campanhas contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, né? Você acredita que realizar o maior evento de futebol do mundo em um país como o Catar é apoiar a opressão de determinados grupos, como nós LGBTs? Olha, eu acho que na hora da decisão de, de, de onde vai ser a Copa, esses pontos são secundários para quem decide, né? A lógica é financeira, é econômica, né? Então, eu acho que no momento da escolha não se levou em consideração isso, né? Está se falando muito nisso porque existem grupos que defendem essas minorias, né? Essas minorias estão cada vez mais se posicionando também. Então, é necessário cobrar atitudes, né, das instituições que comandam, né? Então, e a gente está começando a ver também movimentos de apoio, né? Você vê que algumas seleções da Europa vão jogar, os seus capitães vão jogar com a faixa, né? Não é bem o arco-íris, né? Que é o símbolo né, da causa, mas é uma faixa que traz um alerta, né? E um apoio ao combate à homofobia e também ao racismo. E eu achei muito interessante. E vai ter uma instituição lá que é parceira da FIFA também monitorando todo a Copa, durante a Copa, em relação ao preconceito, né, contra os gays. Então, existem alguns movimentos já, né? E eu acho importante ter isso, e eu acho importante todos esses movimentos, as minorias se posicionarem para justamente chamar atenção, né? Talvez nas próximas a lógica já vai ser sempre financeira, econômica, mas leve em consideração também esses aspectos. Sim. Você comentou que a mídia, né, de uma forma geral, especulava muito sobre a sua sexualidade, não só sobre a sua, mas outros jogadores também, até que não são gays, passaram por esse processo de questionamento, né, da sua heterossexualidade e tudo mais. Como que você se sentia nesses momentos e como que você via em uma posição mundo, né, já que no Brasil a gente não tinha esse movimento de jogadores se assumindo, e mesmo no mundo é um movimento ainda muito pequeno, né? Mas como você via algumas pessoas que se assumiram antes de você? Você via isso com muita coragem, porque é um ato de coragem, né? Elas se assumiram, ou você ficava com mais medo, porque a recepção, infelizmente, que muitas pessoas tiveram, não foi positiva? Você fala no futebol especificamente ou de uma forma geral? Mais no futebol mesmo. É um ato de coragem. Na verdade, nós aqui no Brasil tivemos pouquíssimos, né? Não tem casos, né? Foi como eu falei, a gente teve o Richarlison em junho, que se declarou bi. Na verdade, ele nem se declarou, né? Ele disse que se relacionou com homem e com mulher, e aí, para bom entendedor, né? Ele é bissexual, né? Depois tivemos o Igor Benevenuto, o árbitro FIFA, que está nativo ainda, também aí se declarou gay. A gente teve poucos esses movimentos, né? Eu sempre percebi um medo muito grande, né? Uma proteção muito grande, porque era bastante hostil. E eu só falei também porque eu não jogo mais. Se eu estivesse jogando, não faria sentido colocar minha carreira em risco, né? Hoje eu acho que voltando àquela primeira pergunta, né? Eu acho que eu posso deixar um legado fora de campo, né? E falar, né? Sobre, primeiro que eu não estou dentro de um clube de futebol, né? Para poder ser hostilizado ou ter as portas fechadas de trabalho, né? E nem se hostilizar por uma torcida, né? Não estou. Então, a gente já pode se posicionar de uma forma que não tenha tantos, pelo menos, danos imediatos, assim, né? Porque um jogador que está na ativa hoje,
ainda não tem essa condição. Mas o fato de eu ter falado talvez inspire, né, alguns, né, mais gente a falar, enfim, até chegar um momento, como eu falei anteriormente, de que isso não seja mais notícia nem problema dentro do futebol, né? Sim. E para finalizar, né, o que você acha que deve mudar no futebol para que mais pessoas se sintam bem e seguras para viver como elas realmente são, né? Agora você trouxe que talvez se você estivesse dentro de um time, provavelmente continuaria, não tornaria público isso, né? Então, o que você acha que deve ser feito para que as pessoas possam tornar público caso queiram, não precisem viver com medo nem nada do tipo? Bom, eu acho que dentro do processo, assim, quem se sentir com coragem de falar, precisa falar, até para as pessoas perceberem que realmente existem, sempre existiram, realmente existem, e eles precisam se mostrar, e ao mesmo tempo mostrar que são pessoas como outras quaisquer, né? E também falar sobre o assunto. O assunto não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Agora que nós jogamos luz sobre o assunto, precisa se manter isso, né? Para que as pessoas, primeiro, não sejam mais ignorantes sobre, né? Ignorantes que eu falo no sentido de desconhecimento, não sejam mais ignorantes e possam ter uma cabeça um pouco melhor, né? Eu acho que vai ser um processo que aos pouquinhos vai melhorando, mas ainda precisa avançar muito. O futebol está muito atrasado nesse sentido. Uhum. Emerson, eu queria muito agradecer pelo seu tempo, pela sua fala. Eu, enquanto homem gay, tenho certeza que o que você trouxe agora, né, tornar isso público, vai ser muito, muito importante para o esporte, não só para o esporte, para todos os lugares, porque, como você falou, né, nós estamos em todos os lugares, só que às vezes as pessoas não sabem disso, então trazer isso em todos os sentidos é muito importante, né, é tomar esse lugar que é de todos, é nosso também, e eu tenho certeza que a sua fala, que o seu relato, a sua história vão inspirar muitas pessoas. Você faz parte, sim, da história do futebol no Brasil, e essa sua fala é com certeza fundamental, é muito importante. Eu te agradeço aqui não só pelo seu tempo, pela sua entrevista, mas pela sua coragem, pela sua fala. Muito obrigado por tudo e obrigado, realmente. Valeu, Gabriel. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar falando, de estar ajudando, né? Primeiro vocês aí no trabalho de vocês, parabéns por esse trabalho, né? Por cutucar essas feridas, né? Esses assuntos tão delicados, é importante. Como a gente falou aqui durante a entrevista, a gente precisa continuar falando sobre. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Contem comigo, estou sempre à disposição, né? E vamos juntos aí, porque a gente não cometeu nenhum crime, a gente só quer viver em paz e feliz.